Fausto revela a João Paulo que Memo é o pai biológico de Isabela e questiona se Gabi não lhe contou sobre isso. Enquanto isso, Daniela e Karen tomam café juntas. Daniela compartilha com Karen que Memo explicou em detalhes como descobriu que Isabela é sua filha e o quão difícil tem sido para ele lidar com essa descoberta. Ela também menciona que Memo se desculpou por ter escondido isso. Karen pergunta se Daniela sente que Memo foi sincero. Daniela admite que quando está com Memo baixa a guarda, ela não consegue ser ela mesma e ao olhar em seus olhos acredita em tudo o que ele diz. Karen então sugere que Daniela está apaixonada. Daniela reflete sobre isso, ressaltando que se antes era complicado imaginar algo entre ela e Memo, agora a situação parece ainda mais difícil. Ela mal consegue acreditar que esteve prestes a pedir o divórcio para Fausto. Karen aconselha a não perder esse impulso e a lutar por sua felicidade. Ela acredita que Daniela poderia ser feliz ao lado de Memo e Isabela. Confusa, Daniela lembra que na noite anterior, Karen disse para ela lutar pela sua família. Karen explica que a família ideal que Daniela deseja é a que ela poderia formar com Memo e Isabela. Daniela, pensativa, lembra que Memo se casará em breve. Porém, Karen garante que se Daniela pedir, Memo deixará tudo para trás por ela e por Isabela. Daniela declara que isso é impossível, pois Úrsula está grávida e ela não pode se permitir pensar em um homem quando sua filha é a verdadeira prioridade. Ainda surpreso, João questiona Fausto sobre como Isabela pode ser filha de Memo, acreditando que deve ser algum mal-entendido. Fausto responde que o engano verdadeiro é confiar nessas pessoas, ressaltando que Memo entrou naquela casa com mentiras, disfarçando suas reais intenções, que são tomar Isabela deles. Fausto afirma que Guilherme tinha tudo meticulosamente planejado e tem certeza de que ele investigou profundamente suas vidas antes de se aproximar deles. João se recusa a aceitar isso. Fausto insiste que Memo se aliou à família dele com o objetivo de atacá-los por todos os lados. João pergunta sobre o que ele está falando. Fausto lembra que Guilherme apareceu na casa com falsidades, pedindo trabalho para Daniela, enquanto seu irmão conquistava Jerusa. Gabriela, por sua vez, encontrou uma maneira de se aproximar de João e seduzi-lo. João pede a Fausto para deixar Gabi fora disso, mas Fausto reafirma que a família de Guilherme se infiltrou ali com a única intenção de ficar com Isabela. Além disso, Gabi conseguiu conquistar João e ser contratada como secretária. João pergunta se Isabela sabe de tudo e Fausto revela que não. Ele acrescenta que, embora Guilherme deseje contar a verdade, isso não vai acontecer. Enquanto isso, Memo faz uma prova para continuar seus estudos. Karen pergunta a Daniela se Memo tem certeza de que o filho que Úrsula espera é mesmo dele. Daniela responde afirmativamente, pois não vê motivo para duvidar de Úrsula. Karen comenta que Úrsula tem uma aparência duvidosa, difícil de ignorar, e lembra que ela traiu Memo ao revelar seus segredos a Fausto com a intenção de afastar Daniela dele. Karen acredita que Úrsula agiu de forma calculada com o propósito de prejudicar e agora inventa a gravidez para evitar que Memo desista do casamento, um truque já conhecido. Daniela defende Úrsula, dizendo que apesar de seus defeitos, ela não é uma má pessoa. Ela admite que Úrsula cometeu um erro ao falar com Fausto sobre algo que não lhe dizia respeito, mas segundo Úrsula, fez isso com a intenção de ajudar Memo. Karen responde que Daniela muitas vezes é ingênua e tenta sempre ver o melhor nas pessoas. Ela está convencida de que Úrsula não engana ninguém e que tudo o que ela faz tem segundas intenções. No entanto, Daniela decide deixar Memo de lado como homem e focar apenas em sua filha. Além disso, ela se sente culpada em relação a Fausto e sente que precisa falar com ele para explicar o que está acontecendo. Karen pergunta se ela está louca, mas Daniela responde que se não fizer isso vai enlouquecer de vez, pois não aguenta mais. Mais tarde, Daniela está com Isabela em uma chamada de vídeo com Amparo e Zé Maria. Isabela e Zé Maria conversam animadamente. Isabela comenta que o vestido de noiva de Úrsula está ficando maravilhoso e leva o celular até Jerusa para mostrar o vestido. Jerusa diz a Zé Maria que no dia seguinte vai levar o vestido para Úrsula experimentar. Isabela então diz a Zé Maria que vai pedir um vestido de princesa para sua mãe, para que ela possa ir ao casamento de Memo. Jerusa anuncia a Isabela que tem uma surpresa para ela, e em seguida pede que a menina feche os olhos. Ela mostra um lindo vestido feito especialmente para Isabela, que pede para experimentá-lo.
Gabi encontra João em um restaurante e logo percebe que ele está estranho. Ele pergunta se ela sabia que Memo é o pai biológico de Isabela, deixando Gabi confusa. Daniela estranha a presença de Fausto tão cedo em casa e ele lembra que haviam concordado em se manter mais unidos do que nunca, então ele veio almoçar com a família. Isabela chega empolgada, ansiosa para mostrar o vestido lindo que Jerusa fez para ela usar no casamento de Memo. Gabi acredita que João esteja brincando, pois afirma que Isabela não pode ser filha do seu tio, mas logo percebe que ele está falando sério. João explica que Fausto revelou essa informação a ele e pergunta se ela estava escondendo isso. Gabi questiona como poderia ter ficado em silêncio se soubesse disso antes. Ela admite que não consegue processar a notícia e afirma que Memo não pode ser o pai de Isabela. João comenta que Fausto havia avisado que Gabi e Memo são muito bons em fingir. Decepcionada, Gabi pergunta se João está desconfiando dela. João responde que sim, pois seu tio entrou na casa de Daniela com mentiras, dizendo que precisava de trabalho quando na verdade só queria se aproximar de Isabela, enquanto Gabriela manipulou a situação para que ele se interessasse por ela com mentiras. Ele afirma que tudo o que querem é tirar Isabela deles. Gabi continua sem entender nada. Humberto chama Memo para uma conversa e diz que após tantos anos como caminhoneiro fez muitos amigos. Ele explica que acabou de falar com Ricardo, um advogado que já o ajudou diversas vezes com problemas legais relacionados ao caminhão. Memo pergunta o motivo de Humberto ter procurado o advogado e Humberto revela que foi para contar sobre a situação envolvendo Memo e sua filha. Memo insiste que não quer envolver advogados nisso. Humberto argumenta que com a situação como está, isso se torna necessário, já que Isabela é sua neta e os Santos não ficam de braços cruzados. Ele esclarece que apenas procurou o advogado para obter orientação. Memo então pergunta o que o advogado sugeriu. Humberto revela que Memo pode contestar a paternidade de Fausto sobre Isabela e reivindicar a guarda dela, pois ele é o pai biológico. Humberto avisa que, caso precisem, o advogado estará à disposição para ajudar e conclui que é o momento de começar a luta para que Isabela cresça ao lado da sua verdadeira família. Memo expressa sua gratidão pelo apoio de seu pai, mas afirma que o que menos deseja é retirar Isabela dos pais adotivos. Humberto revela que imaginou que Memo ficaria contente com a notícia e insiste que o lugar de Isabela é ao lado deles. Memo responde que Isabela tem uma grande afeição pelos pais adotivos e que Daniela tem sido uma mãe excepcional para ela, a melhor possível. Humberto assegura que sempre serão gratos, mas salienta que uma coisa não está relacionada com a outra e é necessário esclarecer que se Memo soubesse da filha antes, jamais teria permitido que Olivia a colocasse para adoção. Memo concorda que Olivia lhe negou a oportunidade de acompanhar a vida de Isabela, de testemunhar sua gestação, seus primeiros passos e de ouvi-la chamá-lo de pai. No entanto, embora isso seja uma injustiça, ele não quer envolver advogados, pois ama muito a filha e Daniela. Humberto afirma que Úrsula também pode ser uma boa mãe para Isabela. Desconfiado, Memo pergunta se foi Úrsula quem pediu para Humberto consultar o advogado. Na mansão, Fausto explica a Isabela que ela ainda é muito pequena para ir sozinha a um casamento e que ele e Daniela não foram convidados. Isabela, determinada, responde que pode ir com Jerusa ou com o tio João, pois não quer perder o casamento de seu amigo. Daniela promete que ela e Fausto vão pensar com calma sobre isso. Isabela pede o celular de Daniela emprestado e sai. Fausto avisa Daniela que de maneira alguma Isabela irá a esse casamento. Humberto pede que Memo não coloque a culpa em Úrsula, dizendo que ela já não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Humberto também questiona por que Memo deseja resolver tudo sozinho quando pode contar com o apoio da família. Memo garante que sabe que pode confiar na família, mas que não quer envolver advogados. Humberto insiste que com a prova de paternidade, Memo pode provar na justiça que é o pai biológico de Isabela, o que tornaria tudo mais fácil. Memo lembra que os documentos de adoção de Isabela foram feitos de forma legal. Humberto informa que o advogado dele explicou que se os pais adotivos não quiserem que Isabela saiba quem é seu verdadeiro pai, Memo pode agir, já que ele nem sabia que Isabela havia nascido. Memo afirma que vai levar isso em consideração, mas por enquanto o que mais quer é chegar a um bom acordo com a família adotiva e evitar qualquer tipo de conflito.
Humberto alerta que Memo tem um prazo máximo de 140 dias para reivindicar sua paternidade, lembrando que começou a contar a partir do dia que ele soube da filha, o dia em que recebeu a carta de Olivia. Gabi diz a João que não consegue acreditar que ele tenha uma opinião tão negativa sobre ela, nem que Isabela seja filha de seu tio. Chateada, ela decide ir embora, mas João pergunta por que ela está fugindo se não tem nada a esconder. Gabi volta e responde que dói profundamente saber que João desconfia dela. Ela relembra que a sua namorada já expressou várias vezes que está apaixonada por ele. No entanto, ele está insinuando que ela se aproximou dele com segundas intenções. João responde que não sabia da existência de Gabi até ela começar a conversar com Sebastião por aquele aplicativo. Ele também menciona que ela investigou suas redes sociais. Além disso, acredita que a família dela fez uma investigação antes de se aproximarem deles. Gabi, profundamente desapontada, afirma que não reconhece mais João. Ele, por sua vez, responde que se esse for o caso, então são iguais. João deixa claro que é tio de Isabela e que não permitirão que ninguém atire deles. Gabi, ainda surpresa, pede que João compreenda que há muita informação para assimilar. Ele decide então deixá-la sozinha para processar tudo aquilo. Quando ele começa a sair, Gabi grita que ainda precisam conversar mais. Sozinha, ela se senta confusa, sem entender o que está acontecendo. Em uma videochamada, Isabela conta a Zé Maria que está triste porque seu pai não quer que ela vá ao casamento de Memo. Zé Maria insiste que ela precisa ir para que possam se divertir juntos. Isabela teme que Memo fique decepcionado com ela por não comparecer ao casamento, mas Zé Maria continua dizendo que ela precisa convencer os pais de qualquer jeito. Isabela, com seu jeito doce, garante que conseguirá. Fausto adverte Jerusa, afirmando que sua vida pessoal não tem importância para ele, mas insiste e proíbe que ela envolva sua filha nas complicações com a família do caminhoneiro. Jerusa concorda e Fausto deixa claro que sua filha não irá ao casamento. Daniela então defende Jerusa, afirmando que ela não fez nada com intenções negativas. Quando Fausto se retira, Jerusa, confusa, pergunta se há algo sobre Memo que ela não saiba. Daniela responde que por enquanto é melhor não fazer perguntas. Logo depois, Daniela pede a Fausto que seja mais gentil com Jerusa, pois ela não entende o que está acontecendo com Memo. Fausto argumenta que Jerusa não tem razão para envolver sua filha nos problemas pessoais dela. Daniela responde que Jerusa gosta muito de Isabela e só deseja vê-la feliz. Fausto afirma que sua filha está feliz com ele e com Daniela e que não irá a um casamento que mais parece um zoológico. Daniela pede para que ele não fale assim, mas Fausto se mantém firme, perguntando se ela consegue imaginar a tatuada vestida de noiva. Na construtora, Gabi checa o celular e percebe que não tem nenhuma chamada perdida de João. Ela tenta ligar, mas o número dele está fora de serviço. Sebastião aparece e percebe que Gabi não está bem. No entanto, Gabi se recusa a falar sobre o que aconteceu. Ele questiona se ela não ia almoçar com João Paulo e Gabi começa a chorar. Sebastião a consola. Úrsula está tranquila em sua casa bebendo quando Memo bate a porta. Ela rapidamente esconde as garrafas de cerveja antes de abrir. Memo pergunta por que ela conversou com seu pai sem avisá-lo. Úrsula defende que essa é a única opção que Memo tem, já que ele não pode continuar acreditando que conseguirá resolver as coisas amigavelmente com essas pessoas. Ela lembra que Fausto tem a pior opinião sobre ele. Memo responde que já sabe disso, mas que Daniela é mais sensata e sabe lutar pelo que é justo, podendo mudar a visão de Fausto. No entanto, Memo afirma que levará em conta o que seu pai disse. Úrsula diz que é apenas isso que ela espera dele, mas Memo deixa claro que só tomará uma atitude em último caso todos tentem afastar Isabela dele. Sozinha, Úrsula reflete que Memo terá que declarar guerra a Daniela para que ela o despreze e o esqueça de vez. Daniela entra no quarto de Isabela e pergunta o que ela está desenhando. Isabela, incomodada, se recusa a mostrar, pois está triste por não poder ir ao casamento de Memo. Ela sugere que a mãe a leve, no entanto, Daniela explica que não foi convidada. Isabela, lembrando que Memo é assistente de Daniela e também seu amigo, insiste. Ao olhar o desenho de Isabela, Daniela pergunta se é uma representação dela e de Fausto. Mas Isabela, enquanto desenha um coração, responde que é Memo e Úrsula, deixando Daniela pensativa. No escritório, Karen recorda o que Daniela disse sobre Úrsula estar grávida de Memo, quando Heron entra e pergunta se ela está pensando nele ou se está planejando sabotar o casamento de Fausto.
Karen confessa que a cada dia aprecia mais a atitude de Heron, pois ele é direto e ácido. Ela questiona de onde ele tirou essa personalidade tão cativante. Heron entrega alguns contratos de fornecedores e Karen pergunta se Fausto está no escritório. Heron informa que Fausto ligou dizendo que trabalhará de casa para ficar perto de Daniela e Isabela, pois está preocupado com a aparição do pai biológico de Isabela. Karen observa que até em assuntos tão sensíveis Fausto confia nele. Heron responde que além de ser seu chefe, Fausto também é seu amigo e que conhece todos os segredos mais profundos de Fausto, inclusive os relacionados à adoção de Isabela. Karen lembra que ainda está aguardando o convite para saírem, e Heron sem rodeios responde que está ponderando sobre isso. Ele não esconde que sente atração por Karen, mas detesta ser feito de bobo. Se ela estiver interessada em algo sério e comprometido, podem sair quando ela quiser. Caso contrário, ele sugere que ela não perca seu tempo.